Estamos ao vivo, Shalom. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aí, na casa do Senhor, na bênção, plantão iniciado na graça de Deus e começando um novo propósito de Deus aí com vocês. Que Deus possa abençoar a vida aí de quem está entrando em nome de Jesus. Bom, eu não sei quantos de vocês acompanharam, né? Espero que todos acompanharam, ou pelo menos tenham essa expectativa da nossa festa de tabernáculos, que foi pela primeira vez online, né? Por causa dessa questão aí do coronavírus, fizemos a nossa festa de Pentecostes online, e assim, foi algo extraordinário. Se você ainda não viu, assim que terminar aqui essa live, confira ali a nossa festa de Pentecostes. E sabe que esse propósito que nós estamos fazendo agora, começando hoje, tá? Começando hoje, esse propósito, nós fomos muito inspirados por causa da última noite da festa de Pentecostes, né? Em um momento ali que o apóstolo Joel estava orando, ele foi tomado ali realmente pelo Espírito Santo, e é ali orando em línguas, profetizando, declarando, e uma das frases ditas é: ninguém vai desistir perto de mim. E eu acredito nisso, sabe, de que Deus, Ele nos colocou na terra por um propósito. Deus abençoe a todos que estão entrando aí, Graça e paz, Shalom. E eu acredito que Deus nos colocou na terra por um propósito. Eu acredito que Deus fez com que nós pudéssemos nascer, porque o nosso nascimento, o nosso conhecimento, aquilo que nós somos, é a resposta do caos de alguém. Antes de eu seguir aqui, tô vendo o pessoal entrando aí, usa aqui, o aviãozinho, vai disparando o aviãozinho aí para muitas e muitas pessoas, vai dando aí seu coraçãozinho também. Privilégio sempre tê-los aqui comigo. Shalom, Deus abençoe todos que estão entrando aí, graça e paz, Deus abençoe. Vai disparando, vai mandando aí coraçãozinho aí para muitas e muitas pessoas, e também um aviãozinho aí para os seus contatos. Bom, nós estamos então falando sobre ninguém vai desistir perto de mim. O que significa isso, né? Nós estamos dizendo que as pessoas que estão perto de nós, elas vão seguir no seu propósito por nossa causa, pela nossa vida, pelo aquilo que é o nosso propósito. Eu quero sempre que aqui nesse webinário que nós vamos fazer, até porque eu estou transmitindo pelo celular aqui na casa do Senhor, no meu plantão, estamos aí, na bênção de Deus. Eu quero sempre que a gente possa ter uma conversa, né? Que seja uma conversa que seja muito mais prático aqui com vocês. E uma conversa de 30 minutos. E eu me lembro muito de uma história, quando a gente vai falar de não desistir. O que me vem muito à mente é sobre a história de José. Há uma pessoa colocando aí: Johannes, meu Atalai, depois de receber a ministração sobre o Pentecostes no Reset Brasil, a palavra do apóstolo Joel tomou outra dimensão. É isso aí, Johannes. E é muito interessante quando eu penso, por exemplo, na história de José. José, para mim, é um exemplo muito, muito legal de pessoa que não desiste e não quebra princípios. Que eu vejo que uma das coisas mais importantes para que nós possamos entender sobre essa questão de ninguém vai desistir perto de nós, que é esse propósito que nós estamos vivendo aqui, é nós entendermos que nós somos indesistíveis, mas também não quebramos propósitos, não quebramos princípios, não pecamos. Isso precisa ser claro na nossa vida, porque existem muitas pessoas que até continuam numa caminhada, existem muitas pessoas que até seguem uma jornada, mas vão quebrando princípios, entende? A gente sempre precisa entender a diferença entre quebra de princípio e pecado. Pecado é transgressão, existe a palavra e nós
quebramos essa palavra, nós saímos da rota, isso é pecado. E existe aquilo que é a quebra de princípio, que não é um pecado, mas se você não faz, você quebra um princípio e abre uma brecha na sua vida. Por exemplo, estamos aqui na casa do Senhor, estamos vivendo aqui esse período de coronavírus. Não vir na igreja é pecado? Você não vir na igreja é pecado? Não, não é pecado você não vir na igreja. Mas se você não vem na igreja, você quebra um princípio. É claro que nesse período de coronavírus, não temos vindo à igreja, principalmente pelas recomendações que são dadas para que nós não façamos aglomerações. Mas, apesar de não virmos à igreja, permanecemos em comunhão. Como estou aqui com vocês, agora vendo as pessoas entrando aí, graça e paz, Deus abençoe a todos que estão entrando pelos cultos online, enfim, visitas online, nós mantemos o contato, mas a igreja é exatamente por isso, é a comunhão dos santos. Então, não vir na igreja não é um pecado, mas você quebra um princípio, porque você deixa de ter comunhão, e aí você vai estar quebrando um princípio. Então, pecado e quebra de princípio são coisas diferentes. Então, tem muitas pessoas que até não pecam, mas quebram muitos princípios. Elas são pessoas persistentes, mas na persistência dela, ela quebra princípios. Então isso é muito ruim para a vida das pessoas, porque aí não é um bom exemplo de perseverança. O que eu gosto muito em José é que José foi um bom exemplo de perseverança e que não quebrou em sua jornada nenhum princípio. Se você for analisar a vida de José, você vai ver que da sua adolescência até o início da sua vida adulta, José passou grande parte da sua vida preso, injustamente. Você vai se lembrar quando seus irmãos o jogaram ali numa fossa, depois ele foi vendido, depois ele trabalhou ali como um secretário ali de Potifar. Depois a mulher de Potifar foi contra ele, ele foi preso de novo e ali na prisão Deus o usou até ele chegar na presença de Faraó. O que me chama muita atenção na história de José é que em nenhum desses momentos José quebrou princípios. Já parou para pensar? Quando seus irmãos o jogaram naquela cisterna, naquele buraco, José podia ter xingado seus irmãos, sabia? Assim, eu não fiz nada, que vocês estão me jogando aqui, vai todo mundo, sabe? E aquele palavrão abençoado. Não que a palavrão seja abençoada, mas podia liberar alguma coisa. E não liberou. Quando a mulher de Potifar foi ali e falou uma mentira contra José, José poderia ter amaldiçoado a mulher de Potifar, poderia ter amaldiçoado o próprio Potifar, mas não. Ele foi para a prisão entendendo que em tudo Deus tinha um propósito. Quando ele revelou ali a visão do padeiro e daquele outro que era o copeiro ali de Faraó, e eles não se lembraram dele, José poderia ter amaldiçoado eles, mas não fez. Ele permaneceu seguindo princípios. É isso que me chama muita atenção em José, sabe? De que ele era uma pessoa perseverante, mas além da perseverança, ele não pecava e ele não quebrava princípios. Isso é forte demais, isso é extraordinário. Então, o que muitas vezes nós temos que entender, o primeiro passo, né, para que pessoas não desistam perto de nós, é que, primeiro, lógico, nós não podemos desistir, mas nós não podemos pecar nem quebrar princípios. Isso é muito, muito extraordinário, isso é tremendo, sabe? Quando nós paramos para pensar de que a perseverança é, sim, um segredo, é, sim, uma chave. A perseverança é, sim, algo que nós temos que buscar, claro, mas, além da perseverança, é não pecar e não quebrar princípios. E é totalmente possível. É totalmente possível. Se nós olharmos, por exemplo, a vida de Jesus, a palavra de Deus declara que Jesus foi tentado em tudo, mas não cedeu. Então nós temos uma base bíblica de que é possível um homem nascer, viver
33 anos nessa terra e não pecar. Porque Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação, ele não quebrou princípios, ele não pecou. Então nós temos que entender sobre isso, de que para que ninguém possa desistir perto de nós, nós temos que ser indesistíveis, claro, mas não podemos pecar e nem quebrar princípios. Compreende isso? Compreende isso? Eu gosto de ver muito sobre a história de pessoas que se tornaram milionárias. É um dos meus hobbies. Eu gosto muito disso, de ver a história de Bill Gates, de ver a história aí que nem Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, agora do Instagram e WhatsApp também. Enfim, e grandes nomes aí que nós vemos. É interessante quando a gente vê a história dessas pessoas milionárias, elas têm princípios éticos, elas têm um código que elas não violam, elas têm um código que elas não quebram. Não estou falando que elas não pecam, tá? É uma outra coisa, mas elas têm um código que elas seguem, elas têm princípios éticos que ao longo da sua jornada elas vão seguindo. E quando elas não seguem esse princípio, muitas vezes eles perdem, enfim, investimentos, algumas coisas assim. E por que eu falo sobre isso? Porque é interessante quando a gente para pensar de que muitos desses que chegaram a conquistar alguma coisa, eles estão falando de alguma coisa natural, tá? De alguma coisa física, natural, mas que não seguem princípios, que não têm ética, quebram. Mas aqueles que permanecem nos seus princípios, seguem com a sua rota. Eu não sei se vocês têm costume de ver, espero que não, mas ver esses reality shows como Big Brother Brasil, tinha um antigamente chamado No Limite, enfim, onde as pessoas recebiam prêmios milionários, 300 mil, $500 mil, agora recentemente, né, estão dando R$1 milhão. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? Grande parte dessas pessoas que ganharam esses programas hoje estão pobres. Olha que loucura! O cara vai lá e, sei lá, em 3 meses ganha R$300 mil em um programa aí de 1 mês, 2 meses, ganha R$1 milhão, mas com o passar dos anos perde tudo. E por quê? Por que elas desistem? Porque não tem princípios. Eu cansei de ver histórias de pessoas que ganham na loteria, assim, quantidades milionárias, sabe? 53 milhões, ganham aí 100 milhões, enfim, que seja 1 milhão, como aconteceu num reality show desse. Se a pessoa não tem princípios, do mesmo jeito que ela ganha, da mesma forma fácil que ela ganha, ela perde. É impressionante. Agora, as pessoas que construíram ali a sua fortuna, as pessoas que construíram ali a sua obra, né, o seu trabalho, elas permanecem, como eu vejo aí, como alguns que eu citei antes aqui, Bill Gates e tantos outros aí. Mas por quê? Princípios. Nós temos que entender sobre isso. Queridos, eu tenho convicção de que Deus fez você nascer, você que está me ouvindo aí, você que está vendo aí, Deus fez você nascer porque você é a resposta do caos de alguém. Eu tenho convicção disso, de que quando você veio para essa terra, é porque Deus já sabia que teria pessoas ou pessoa com algum tipo de problema em que a sua vida seria a resposta. Sabe? Tenha essa convicção, tenha essa certeza de que você não é filho de chocadeira. Eu gosto sempre de usar esse termo. Você não é filho de chocadeira. Você tem pai, tem mãe, e ainda que você possa ter tido problemas com seus pais biológicos, com sua mãe biológica, com seu pai biológico, você nasceu. E você nascer significa que você tem um propósito. Ninguém vem nessa terra se não tem um propósito. Eu gosto sempre de lembrar uma história de que Jesus uma vez foi curar uma pessoa que estava enferma. E aí os discípulos olharam
para Jesus e falou assim: Jesus, quem foi que pecou para essa pessoa estar assim? Foi ele ou os pais dele? E aí Jesus dá uma resposta que eu acho extraordinária. Ele falou assim: não foi nem ele nem os pais dele. Ele está assim para a glória de Deus. Agora, é muito poético quando a gente lê, né? É muito poético quando a gente fala, mas você entende que teve uma pessoa que ficou enferma, porque um dia Jesus ia passar ali, ia curar aquela pessoa, e a cura daquela pessoa ia glorificar o nome do Senhor. Agora, alguém que ficou enfermo, sei lá, a Bíblia não fala de tempo, mas a gente sabe que foram anos, porque um dia Jesus ia passar ali e ia ter a cura. É isso que a gente tem que entender. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, sabe, irmãos? A gente não entende. Às vezes eu tenho aconselhado muitas pessoas, e, irmãos, eu acho que nunca teve um período na história que eu aconselhei tanta gente que está querendo separar. Nunca. É sério. Eu acho que na última semana, a gente está na primeira semana de junho, né? A gente está na primeira semana de junho. Hoje é a primeira sexta-feira de junho. E assim, eu acho que nesses últimos 2 meses, sei lá, eu acho que uns 6 casais que eu já devo ter aconselhado assim, com problemas, com questões aí, que querendo separar. E Deus tem nos dado graça. A gente tem acionado também a nossa equipe aqui ministerial aqui na nossa igreja Projeto Vida. Mas, irmãos, que loucura! Eu acho que eu nunca antes, em um período tão curto de tempo, eu tive que aconselhar tantas pessoas em algo tão específico, que é essa questão de relacionamento. Assim, como eu disse, muitos e muitos casais. Eu acho que tem outros problemas, né? Pessoas com depressão e tal. Mas se fosse resumir aí essa questão de matrimônio, realmente tem sido muito complexa, né? E é isso que a gente tem que entender. De que muitas vezes você passa por algum tipo de problema, você passa por algum tipo de situação, e outros níveis que você pode estar passando, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu conheço pessoas hoje que lidam com isso, né? Que lidam com projetos de casais, ou projetos com drogas, ou projetos, enfim, com juventude. E eu vejo que todas as pessoas que hoje trabalham com um projeto tiveram dificuldades exatamente naquela área. Não é louco isso? Uma pessoa que hoje ela trata, por exemplo, de pessoas que são viciadas em drogas, e ele foi um viciado. Pessoas que hoje aconselham casais, mas ela passou por problemas. Pessoas que hoje oram pela cura de pessoas enfermas, mas ela no passado teve uma grande enfermidade. E eu acredito nisso, de que muitas vezes nós vamos passar por enfermidades, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, porque aquilo que hoje para você é um muro, amanhã vai ser um tapete para você pisar. Acredite nisso. Aquilo que hoje é um obstáculo, parece intransponível, você olha assim, é gigantesco, é um muro. Mas eu acredito que Deus vai te dar graça, e amanhã isso vai se tornar para você como um tapete. Você vai pisar em cima e você vai aconselhar muitas e muitas pessoas. Sabe? Mas persevere. Persevere. Acredite de que Deus colocou você na terra exatamente para que você pudesse ser a resposta de alguém. E estou olhando aqui no relógio, já está dando meu tempo, porque eu não quero ficar muito tempo aqui com vocês. Quero ficar cada sexta-feira, meia hora, já está dando meu tempinho aqui, daqui a pouquinho eu vou orar por vocês. Se você sabe de alguém que precisa receber uma oração agora, porque está desistida, porque está triste, porque está desanimado, se você tem um Instagram dessa pessoa aqui, ó, aviãozinho, manda agora. Daqui a 5 minutinhos eu vou orar, e eu tenho convicção que Deus vai fazer grandes coisas. Manda aqui, ó, aviãozinho, daqui a 5 minutinhos eu vou concluir essa devocional que eu estou fazendo com vocês e vou orar. Eu tenho convicção de que Deus vai fazer grandes coisas. Manda para muitas pessoas, principalmente essas que você sabe que estão passando aí por esse tipo de problema, de desistência, que estão fracas na fé. Daqui a pouquinho eu vou estar orando por isso. Então, seja como José, irmãos.
Nós falamos sobre isso, você que entrou aí depois, depois que a gente encerrar aqui essa live, você vai poder ver, porque vai ficar disponível aí para vocês aí no IGTV. Mas seja como José, sabe, José passou grande parte da sua vida adulta sendo injustiçado. E você não vai ver um versículo da Bíblia aonde José amaldiçoa as pessoas que o maltrataram. Irmãos, deixa eu concluir isso com vocês, e eu quero orar por você, mas entenda uma coisa, eu me lembro, a palavra de Deus declara isso em Gênesis, quando José teve a oportunidade da vingança, ele não quis se vingar. Você sabe como que isso é sério? Sabe, de você, como diz aí fora, né, comer o pão que o diabo amassou, ser humilhado por alguém, ou por mais de uma pessoa, e de repente essas pessoas estão diante de você, e você pode fazer mal a elas, e você não fazer. Isso é fantástico, uma das coisas que mais me impacta na história de José é isso, é que quando seus irmãos estiveram ali com ele já rico, ele já como um dos governantes ali do Egito, José podia ter matado todo mundo, gente. Podia ter mandado castigar, sei lá. A mente humana é imaginativa nessas horas, entendeu? José não fez, cara. Não fez. Muito pelo contrário. A Bíblia declara que ele tratou bem os seus irmãos, eles comeram, eles entraram ali no palácio e usufruindo boas coisas, sabe? Porque José entendeu que tudo aquilo que aconteceu na vida deles, tudo o que aconteceu na vida dele, todo o sofrimento, todos os problemas, é porque um dia Deus queria que um filho dele estivesse no lugar de provisão quando o seu povo estivesse em escassez. Pega isso aí que você é forte, hein? Tudo que José passou, tudo que aconteceu, é porque ele queria que um filho dele estivesse no lugar da provisão, quando o povo dele estivesse em escassez. Entende isso? Toda a vida de José foi por causa de um propósito, toda a sua vida foi por causa que Deus já conhecia o futuro. Tem uma frase que eu amo demais, irmãos, que fala o seguinte, que para Deus ver o seu futuro, ele tem que olhar para trás. Isso é forte, né? Para Deus ver o seu futuro, ele tem que olhar para trás. Porque ele já viu. Ele já sabe. Ele tem o conhecimento, sabe, de todas as coisas. Eu gosto muito dessa analogia. Não estou falando que Deus olha para trás, não, tá? Mas é apenas uma analogia de que tudo está no controle dele. Tudo está na mão dele. Ele sabe de todas as coisas. Tudo que acontece, toda a permissão de Deus na sua vida é porque ele tem um propósito. Ele tem algo a fazer até a desgraça, até a tragédia. Se você não pecar, se você não quebrar princípios, até a tragédia, até a desgraça vai glorificar o nome do Senhor na sua vida. Ah, pastor, mas é difícil. É verdade, é difícil. Não foi fácil para Jesus ir para a cruz. Não foi fácil para José passar aquilo que ele passou. Mas Deus sabia do propósito que ele tinha. Vamos orar? Quero orar pela sua vida. Espero que você que esteja aí, que entrou, você que às vezes está passando por algum momento de desistência, sabe? Está nesse período de coronavírus, de pandemia, está pensando, poxa, pastor, estou sofrendo tanto, estou passando por tantas coisas, estou passando por tanta necessidade. Por que eu estou sofrendo? Sou filho de Deus, sou filha de Deus. Tudo tem um propósito, filho. Tudo tem um propósito, filho. E eu quero orar pela sua vida por isso, para que a graça dele, a bênção dele, esteja sobre a sua vida. Deixa eu trocar aqui, eu quero estender minha mão direita sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja sobre a vida dos teus filhos e filhas agora. Que em nome de Jesus, nós estamos declarando nesse propósito, vamos ficar durante todo esse mês de junho, declarando, ninguém vai desistir
perto de mim. Ninguém vai desistir perto de mim. E começa a partir dessas pessoas, meu Pai. Aqueles que estão passando por injustiça, aqueles que estão passando por problemas, aqueles que estão sendo afligidos no seu nível familiar, no seu nível financeiro, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder, e seja sobre a vida de cada um deles agora. Eu quero profetizar, meu Pai, que o Senhor está fortalecendo os joelhos vacilantes, o Senhor está fortalecendo as mãos trêmulas, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder sejam revelados sobre a vida dos teus filhos, que a tragédia, todo o sofrimento tenha um propósito e que seja de conhecimento deles agora, pelo poder que há no nome de Jesus. O problema não é passar pelo sofrimento, o problema é passar pelo sofrimento sem conhecer o propósito. Então, meu Pai, em nome de Jesus, revela sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, e que sobre cada um deles seja derramado cura. Pessoas que estão passando por algum nível de enfermidade, eu libero cura. Pessoas que estão passando por depressão, em nome de Jesus, que Deus possa entrar na tua história. Pessoas que estão passando por problemas e dificuldades financeiras, que, meu Pai, elas não quebrem princípios, e que o Senhor possa abençoar elas na medida da sua fidelidade, e que um novo tempo se inaugure em nome de Jesus. Amém. Você crê? Em nome de Jesus? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, lembrando, toda sexta-feira, 16h, estamos aqui nesse perfil Revelação do Fogo, falando: ninguém vai desistir perto de mim. E no que depender de mim, você não vai desistir, porque você tem que entender de que Deus levantou você para ser a resposta do caos de alguém. Que Deus te abençoe de uma maneira extraordinária. Shalom.